A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória! Chegamos de mais um dia de uma palavra de Deus, oh glória! Todo dia pela manhã nós estamos aqui declarando uma palavra de Deus, declarando que o Senhor, Ele é Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia! São 6h28 da manhã, domingo, 31 de maio. Oh, glória! Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui todo dia pela manhã neste canal, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus, meus irmãos, que bom estar aqui. Que bom estar aqui, falar da palavra de Deus, falar das coisas de Deus que Ele nos deu, que está em Atos 27, Atos capítulo 27, versículos 22, 23, 24, 25 e 26. Glória a Deus, que diz assim: mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tendes bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto tem do título A Viagem de Paulo para Roma. Essa foi a última viagem de Paulo. A tempestade. Meus irmãos, esse texto ele fala de Paulo. Paulo ele foi preso e levado a Roma. Mas Deus tinha um propósito, porque Paulo ele tinha que ser levado a Roma para se apresentar a César. César na época era o imperador de Roma. César não é que era o nome do imperador, César era um título dado ao imperador, é o imperador César. César é como se fosse vamos dizer, um governador, um presidente, alguém mais graduado, né? Acho que é o mais graduado da época de Roma, o imperador, cujo nome adjetivo seria César. E prendendo Paulo, levaram para a ilha de Roma. Só que eles foram no navio. Só que o Espírito de Deus do Senhor avisou a Paulo: olha, não vão porque há de acontecer uma tempestade e muitas coisas irão se perder. E Paulo disse isso aos romanos que prenderam ele com correntes e colocaram bem embaixo do navio, no sótão do navio. E Paulo preso, pregando a palavra, falando com eles, e de repente veio uma tempestade. O Senhor, ele é responsável por todas as coisas que acontecem em nossa vida. E essa mesma tempestade que quis evitar esse navio, olha só, a mesma tempestade que quis evitar esse navio é a mesma tempestade que quis evitar o navio de Jonas. Ou seja, o Senhor, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nos mares, ele manda abaixo da terra, ele manda em tudo. Ele faz tudo acontecer de acordo com o propósito dele. Ou seja, não era para ir naquele momento, mas eles foram e quiseram levar Paulo a Roma. Assim como Jonas não foge, ele fugiu, entrou no navio. E assim o Senhor sabe, o Senhor ele vê tudo. Irmãos, pensam nós que fazemos alguma coisa, mas o Senhor ele vê tudo. A palavra de Deus diz que tudo que foi em oculto, um dia ele será aberto na luz. Ou seja, tudo que nós plantamos, um dia nós ceifaremos. Tudo que nós ocasionamos, tudo tem um propósito, tudo tem uma retaliação, tudo tem um julgamento, tudo tem um porquê de tudo que acontece. Principalmente quando nós desviamos do caminho, tudo tem uma consequência.
Porque o Senhor, ele traça o caminho e ele coloca a direção certa. Mas nós mesmos desviamos desse caminho. Ou seja, algo que era para acontecer de imediato. Vamos supor um exemplo. Deus falou com alguém, usou alguém para te falar, ou falou na própria palavra, ou colocou no teu coração, porque ele tem vários modos de dizer, ele tem vários modos de agir. Ele colocou no teu coração um exemplo. Ó, daqui tantos dias irá acontecer tal coisa. E nós devemos caminhar naquele caminho, crer na palavra, colocar a palavra bem na tábua do nosso coração e crer e caminhar. Só que a partir do momento de algum momento nós desviarmos do caminho, esse algo que era para acontecer não acontece naquela hora. Ou seja, vai acontecer, um dia vai, porém não vai acontecer no mesmo momento que foi falado, porque nós desviamos do caminho. O inimigo ele fica assim, nós estamos no caminho certo, o inimigo ele só fica jogando pratos, ele fica jogando setas, dardos inflamados, só para tirar do caminho, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Nesse caso aqui, Paulo avisando os soldados, olha, não vamos agora, porque vai acontecer algo, né? Vamos por outro modo, tal. Não, vamos agora e tal. E a tempestade pegou aquele navio. E pegando aquele navio, muitos se perderam todas as coisas, mas Paulo diz, olha, o anjo me falou, que diz aqui, ó, e havendo muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo. Ou seja, Paulo em Creta, ele avisou, falou, não vamos nessa noite, vamos no dia seguinte, não, mas vamos agora, porque havia uma tempestade. Porém, o Senhor, ele cuida. O Senhor, ele cuida porque estava Paulo. Paulo, ele tinha que se apresentar a Creta, que era se apresentar a César. Só que o Senhor, ele tinha um propósito na vida de Paulo. Só que todos que foram juntos, eles se prejudicaram, porque não ouviram Paulo. Mesmo assim, o Senhor, ele cuidou. O navio se perdeu. O navio se perdeu. Mas eles foram parar numa ilha. E nessa ilha tem uma outra passagem, um outro acontecimento, que isso fica para outro dia, mas vamos falar no que está aqui. Em meio à tempestade, o Senhor disse a Paulo, não se perderá nenhuma vida. E nenhuma vida se perdeu, porque o Senhor, ele cuidou, mesmo daqueles que não creem em Deus, mesmo daqueles que não têm fé em Deus, e Deus, ele cuida, porque para Deus, olha só, vamos entender uma coisa, para Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, não importa o justo, não importa o não justo, Deus, ele direciona a todos, porque todos nós somos filhos de Deus. Não que a pessoa é uma pessoa incrédula, que não acredita na palavra de Deus, a pessoa que ela comete crimes, comete não sei o que, todos são filhos de Deus, porém todos têm uma esperança, todos têm uma palavra de Deus, todos têm um propósito de Deus. Só que assim, muitos, ele crê na palavra e segue o caminho de Deus, mas outros crê na palavra e não crê no caminho de Deus. É igual a parábola da semente. A semente foi jogada numa rocha, a semente bateu, sumiu, ouviu a palavra e ficou por isso mesmo. Outros caiu nos pedregais, nos pedregais, e se foi, um espinheiro, apertou muito, ouviu a palavra, ficou por muito tempo, mas cessou. E aquela que cai em terra fértil, aquele que pegou a palavra, deu frutos, esses têm o verdadeiro direito da salvação. Não que seja negado para eles, mas todos nós temos o direito. Mas tem muitos que não querem o direito de salvação. E Paulo dizendo isso, ele foi se apresentar a Roma e dizendo, olha, não se perderá nenhuma vida, porque o Senhor, ele é por todos. Porque a palavra diz assim, que é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. E essa tempestade pegou todos de surpresa. Eles desmontaram o navio inteirinho, pegaram um bote salva-vidas e saiu. Ou seja, resumindo a história, nenhuma tempestade tem poder para nós se Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Meu irmão, nenhuma tempestade vai te atingir. Nenhuma tempestade vai te atingir. Deus tem um propósito na tua vida. Nenhuma tempestade vai te atingir. E quem tiver contigo também não será atingido, porque o Senhor, ele tem propósito com cada um de nós. Se Deus tem um propósito contigo, siga o caminho. Siga o caminho que deve seguir. E o Senhor, ele fará o tudo acontecer de acordo como ele quer. Não desvie o caminho. Ouviu a palavra? Segue a palavra. Segue firme. Ele não demora. Deus, ele não acrescenta mais nem a menos. Deus, ele acrescenta o momento certo, na hora certa, mesmo com tempestades e tudo. Eles foram parar numa ilha, mas dessa ilha outro navio irá pegar eles e levar direto para Roma. Não que não deu certo, apenas retardou, por quê? Por causa da obediência, por causa de não ouvir as coisas do céu. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque nós não ouvimos a Deus, nós não prestamos atenção na palavra de Deus. Isso acontece com qualquer um, acontece comigo, acontece com outro, com qualquer um, porque às vezes Deus está falando para nós, está na nossa frente e nós não ouvimos o que Deus está querendo dizer, ou não temos, em certos momentos a gente é tão coisas da vida que a gente não ouve o que Deus quer dizer para nós. Mas se nós ouvirmos certo a palavra de Deus, mesmo na tempestade, mesmo nas adversidades, o Senhor, ele sempre tem uma válvula de escape. Mesmo tem uma válvula de escape, porque nessa época eles estavam à deriva no mar, com bote salva-vidas, e de repente apareceu uma ilha. Isso é um outro local, porque nessa ilha tinha gente lá que cuidou deles, inclusive Paulo orou por um enfermo, o filho do dono da ilha. Então, é assim, Deus, ele faz a maravilha acontecer na nossa vida. É só seguir firme na presença de Jesus, porque Jesus é o único, o suficiente, o próprio, o Senhor Jesus Cristo é que vai te salvar a tua vida, o Senhor Jesus Cristo que vai transformar a tua vida, o Senhor Jesus Cristo que vai te dar direção, porque se nós estamos na direção de Jesus, Jesus, ele é o tudo para nós, porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eita glória, meu irmão! Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, essa tempestade não vai te derrubar, porque o Senhor, ele tem providência para você. O Senhor, ele tem providência, basta acreditar. Muitas das vezes nós não acreditamos, mas acredite que ele tem um algo especial na sua vida. Ele desviou, segue novamente, entra na trilha novamente, que o Senhor Jesus Cristo, ele tem vitória para a tua vida. Oh, glória a Deus. As coisas de Deus, ele é assim, é muito, muito, muito gratificante. Nós vivermos, andarmos na palavra e falarmos da palavra, porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tudo. Depois que a palavra de Deus, ela entrou no coração, depois que Jesus, ele foi fazendo o algo acontecer, meu irmão, nós vemos Jesus em tudo. Tudo nós vemos Jesus. É muito bom, meus irmãos. É muito bom andar na palavra de Deus. Quem conhece, quem precisa conhecer a palavra de Deus, depois que conhecer, depois que entender realmente o que é a palavra de Deus, entender realmente quem é Jesus, entender realmente, deixar Jesus agir na tua vida, é a melhor coisa que nós temos. Pode acreditar, é a melhor coisa que nós temos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse momento que nós estamos juntos. Glória a Deus. Agradeço mais um dia da palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o teu irmão Emerson, no canal @Momento Único Oficial. Glória a Deus. Dê um like. Dê um joinha aí, para que o YouTube ele reconheça e veja que esse vídeo ele é relevante e esse vídeo chegue muito mais pessoas. O que importa aqui é falar da palavra de Deus. E todos os dias, nós oramos e o Senhor, ele nos dá uma palavra todo dia, quentinho do céu. Esse pão, ele é quentinho do céu. Ele não é requentado, não, é todo dia nós abrimos as escrituras, pedimos a palavra e o Senhor, ele nos dá, porque o Senhor, ele conhece tudo e
todos. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e não se esqueça, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha glorificar o nome dEle na sua vida. Glória a Deus. Até mais.